Então galera, aqui quem fala é Shailon da Conceição. Conforme eu tinha falado com vocês, eu prometi aqui algumas entrevistas com alguns amigos meus da cidade, para a gente poder estar colocando aqui no nosso blog. Eu acho que esse vai ser um importante espaço de debate, de discussão. E na entrevista de hoje eu trago o meu amigo Jonathan Loreno, que está envolvido em vários projetos culturais nos municípios do Conleste, mais especificamente aqui na nossa cidade. Praticamente todos os projetos têm lá um dedinho dele, então nada mais do que justo trazer ele aqui como um dos primeiros, se não o primeiro, a estar conversando, a estar debatendo, a falar alguma coisa pra gente. Jonathan, primeiramente eu queria te agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar aqui debatendo com a gente numa praça pública, o que é muito complicado. Há um nervosismo e isso é natural. Mas eu queria que você primeiro contasse aqui, falasse para o nosso público, se apresentasse, falasse o seu nome, a sua idade e a origem da sua família, né? Enfim, a palavra com você. Bom, meu nome é Jonathan Loreno, tenho 21 anos. Sou de uma família tradicionalmente italiana que veio para o Brasil há mais ou menos 80 anos. Ela da Itália foi diretamente para o sul do país e de lá foi se dispersando. Até que uma parte veio para o Rio, aí se dispersou, foi para Itaboraí, Cachoeiras de Macacu e até Cabo Frio. E como é que você assim chegou até Tanguá? Bom, eu sou natural de Itaboraí. Morei em Itaboraí até os 15 anos aproximadamente. Foi quando a minha família decidiu se mudar aqui para Tanguá por causa de alguns outros parentes e queria manter a proximidade. Então viu essa oportunidade de se mudar e veio para Tanguá. E o que Tanguá hoje, na verdade, então, representa aí pra você, cara? Vejo Tanguá como sendo uma cidade com um potencial incrível, não apenas para a cultura, mas também para a infraestrutura, para vários pontos específicos, porque é uma cidade nova. Tanguá tem 17 anos apenas, não atingiu nem a maioridade ainda, então muita coisa pode ser feita por aqui. Eu tenho muita esperança de que isso realmente vai ser feito. Legal, Jonathan. Assim, quando eu resolvi te convidar, na verdade, para fazer essa entrevista, tecnicamente eu já conheço você há muito tempo, mas o público que está nos ouvindo, provavelmente a grande maioria pode não te conhecer. Então, assim, eu queria que você falasse, assim, eu sei que você tem bagagem, tem o que falar, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre os projetos que você já participou e já coordenou. Bom, eu era um dos coordenadores da agência Suburbano, em Itaboraí, que fazia basicamente o papel de uma ONG. Nós trabalhávamos com incentivo à cultura, incentivo à educação. Conseguíamos parcerias com alguns professores locais para dar aulas de reforço, informática também. Tínhamos um computador onde poderia acessar a internet gratuitamente e tentar promover eventos culturais na região que infelizmente sofria com essa carência. Na verdade, sofre até hoje. Infelizmente esse projeto acabou porque os próprios coordenadores se dispersaram, então tivemos que encerrar esse projeto. Também entrei como coordenador depois da agência Papa Goiaba em São Gonçalo, que desempenha esse papel de intercâmbio de jovens em diversos pontos de cultura, em jornalismo, fotografia e filmagem também. E alguns outros projetos interessantes em Niterói, como as rodas culturais, projetos em outros municípios como Cachoeiras de Macacu também. E agora quero tentar trazer um pouco disso aqui para Tanguá. E me conta assim, esse projeto vocês começaram do zero, como é que foi essa iniciativa, assim, quando surgiu assim? Sim, foi bem complicado. Começamos do zero, sem estrutura praticamente nenhuma, mas com muita força de vontade. Tínhamos apenas um computador e pessoas bem dispostas a trabalhar. Com o tempo fomos conseguindo a ajuda de algumas outras pessoas e aí o projeto foi fluindo. Conseguimos até um certo ponto uma estrutura bem legal, onde colocamos o computador, onde colocamos livros que poderiam pegar para ler gratuitamente também. Esses livros vocês compraram ou foram doados por alguém? Não, foram doados por bibliotecas de vários colégios. Alguns iriam até para o lixo e conseguimos, através de negociação, que fossem parar na nossa própria biblioteca.
A partir daí conseguimos incentivar alguns jovens à leitura. Também promovemos, se eu não me engano, em 2008, uma manifestação em Itaboraí contra o racismo, onde levamos aproximadamente 400 pessoas às ruas, o que na época era algo que talvez não fosse possível na cabeça de muitas pessoas, mas com muita força de vontade e trabalho conseguimos levar essa ideia adiante e deu certo. E me diz pra mim, Jonathan, você é um cara tipo, que se inspira em várias outras pessoas, tem bastante projetos, né? Tem bagagem pra mostrar. Então, assim, o que é o seu sonho, assim, na verdade, assim? Meu sonho é ver Tanguá crescendo, tanto culturalmente quanto em todos os aspectos que um município pode ter. Tanguá é uma cidade nova, mas vejo nesse município um grande potencial que às vezes eu mesmo fico pensando, por que eu não tentei arriscar nessa cidade antes? Então eu realmente sonho Tanguá um dia crescendo, Tanguá um dia se tornando uma potência cultural. O que te desperta essa motivação para estar lutando por tantos jovens, assim, na verdade, assim? A motivação vem a partir do momento em que eu encontro várias pessoas que pensam da mesma forma. Várias pessoas que querem mudar o seu território, que querem colaborar para o crescimento do município, da cultura local, da educação local e preservar a própria história. Em vários municípios tem pessoas que sozinhas conseguiram criar movimentos tão grandes, só reunindo outras pessoas que pensavam a mesma coisa, que tinham a mesma ideia, porém estavam isolados. Tocando mais especificamente nos assuntos da manifestação, assim, já entrando nessa questão, pela primeira vez, assim, esse ano, assim, a gente pôde ver uma galera, uma geração de Tanguá nas ruas, reivindicando políticas públicas, melhores condições da prestação de serviços. Eu acho que esse foi um momento histórico e você foi uma das pessoas que esteve à frente no início, na organização, tomando a frente aí. O que na verdade despertou assim, o interesse da população em ir para as ruas pela primeira vez? Assim, conta pra gente como é que foi esse processo. Bom, para mim foi um grande marco na história não só do município, mas na história de todo o território nacional. Ver pessoas indo para as ruas, ver pessoas lutando pelos seus próprios direitos, isso acabou influenciando muitas outras pessoas a quererem o mesmo. A população de Tanguá sempre foi um pouco acuada quanto a isso, sempre foi muito duvidosa. Será que vale a pena ir para a rua? Ir à rua pelo quê? Então, ao ver que em várias outras cidades as pessoas estavam fazendo o mesmo, acredito que pensaram, por que nós não? Por que não podemos fazer o mesmo? Por que não podemos lutar por nossos direitos? Eu acho que isso influenciou bastante, essa busca pela justiça, busca pela liberdade de expressão. Isso foi um ponto muito positivo. E igual às muitas outras cidades, Tanguá, o movimento foi organizado através da internet. O meio de divulgação foi a internet. Nesse aspecto, falando de Tanguá, mas também falando de todo o Brasil, você acha que o perfil do jovem brasileiro está mudando? E está mudando assim por quê? O que você acha, Jonathan? O perfil do jovem de hoje mudou completamente em comparação ao jovem da década de 60, por exemplo. A diferença continua com a mesma garra, a mesma perseverança. Só os meios que eles utilizam que mudaram. Hoje em dia é muito mais fácil se mobilizar através da internet. É onde uma grande massa consegue entrar no consenso, debater sobre certos pontos, e isso de uma forma muito rápida. Por exemplo, uma manifestação pode ser marcada de manhã e à tarde, milhares de pessoas nas ruas. Isso é feito tudo de uma forma muito rápida. Então, rede social hoje em dia é um ponto extremamente positivo. Claro, tem que ser levado com cuidado, tem que ser levado a sério, mas é um ponto extremamente positivo na formação do jovem. Você acha, então, que as redes sociais é um encontro de ideias e de revolta, seria isso? Exatamente. Hoje em dia, rede social é usado não apenas para postar o que é feito no dia a dia, e sim para postar sua própria opinião sobre diversos temas.
nos últimos anos, política, economia e cultura têm sido temas fundamentais discutidos não só nas redes sociais, mas também em vários outros meios de comunicação alternativos, como os blogs, outras redes onde podem postar fotos de situações do dia a dia. Continuando no assunto da juventude, e mais especificamente aqui em Tanguá, como que você avalia a questão das oportunidades aqui para os nossos jovens da nossa cidade? Olha, Tanguá tem jovens com um potencial incrível. Tanguá só não tem oportunidades para elas, infelizmente. Porém, essa situação vem mudando com o passar do tempo, de uma forma lenta, mas vem mudando. Temos desenhistas incríveis, temos artistas de rua, temos cantores, temos pessoas que desenvolvem vários aspectos culturais que só precisam de fato de uma oportunidade. Então vem buscando meios alternativos. Hoje, várias formas de se manifestar são disponíveis, porém o crescimento ainda vem ocorrendo de uma forma um pouco lenta. Você acha então que Tanguá teria condições de fazer mais, assim? Seria isso? Sim, Tanguá pode fazer mais. Havendo uma política pública de incentivo à cultura, eu acho que muitas oportunidades poderiam ser criadas através do próprio talento individual. Não só no individual, mas no coletivo também. Porque muitas ideias surgiram com o passar dos anos. Hoje em dia, muitas pessoas em Tanguá têm projetos paralelos, porém não se encontram por falta de oportunidade nesse aspecto. Você acha que tendo projeto vai ter quem se interesse? O que eu quero dizer é o seguinte: falta projeto, mas você acha que o perfil do jovem tanguaense, ele vai querer participar desses projetos, ele vai se incluir? Como é que você avalia a questão dos jovens hoje na cidade, mais especificamente o perfil? Bom, falta projeto, mas não falta interesse. Hoje em dia os jovens tanguaenses estão bem mais ativos do que há 5, 6, 7 anos atrás. Hoje em dia estão buscando mostrar o seu talento, estão mostrando sua própria opinião, querendo expor tudo isso. Eu acho que havendo um incentivo cultural, político, econômico, tudo isso pode ser levado bem mais a sério. Que projetos que você já observou que deu certo em outras cidades e que poderiam ser aplicados aqui facilmente, havendo até um pouco mais de interesse, assim? Bom, primeiramente eu gostaria de citar um dos projetos que eu mais admiro. É um projeto criado em Cachoeiras de Macacu que se chama Arte no Poste. Todo domingo eles se reúnem para pintar os postes em regiões um tanto desfavorecidas nessa questão de infraestrutura, tentando levar um pouco mais de alegria e um pouco mais de cultura nessas regiões. Não só postes, mas também calçadas, assentos, praças públicas, um ponto que é muito importante. Outro projeto bem interessante é um projeto em vários outros municípios, como em Niterói e São Gonçalo, onde existem as rodas culturais. Um projeto onde é aberto a todo mundo, quem quiser pode expor seu talento, pode cantar, mostrar sua arte, espaço para grafite. O de Niterói, a Roda Cultural de Niterói, que é bem interessante, tem a própria biblioteca comunitária, onde quem quiser pode deixar um livro e pegar outro, ou simplesmente pegar e entregar depois, após ler. São projetos que eu acho que valeriam muito a pena serem implantados, não só em Tanguá, mas em todos os outros municípios da região. O que faz assim um jovem como você pensar em tantos projetos, pensar em outros jovens? O que te motiva nesse sentido? Bom, primeiramente o que me motiva é saber que eu não estou sozinho, é saber que muitos outros jovens também têm essa mente, também querem mudar o seu território, porém ainda assim estão isolados. Mas com o passar do tempo vão criando seus próprios projetos e a partir desses projetos vão incentivando outras pessoas a quererem participar também. E fazendo tantos projetos, tendo esses motivos, sabendo que não está sozinho, aonde você quer chegar assim com tudo isso? Bom, é uma questão até importante na minha própria vida. Eu
quero que de fato haja uma rede coletiva de não só projetos na cidade, mas projetos em toda a região, porque é bem interessante essa questão do intercâmbio cultural. Projetos de outros municípios, como os que eu citei, Cachoeiras de Macacu, em Niterói, em São Gonçalo, poderiam ser projetos muito bem sucedidos também em Tanguá, Rio Bonito, Itaboraí e vice-versa. Projetos daqui também podem ser projetos interessantes em outros municípios. Falamos aqui a respeito do seu sonho e tudo mais. O que te deixa, na verdade, emocionado? Você parece ser uma pessoa muito séria, meio que imbatível, mas o que te emociona assim? Bom, essa é uma questão complicada, mas o que realmente consegue me emocionar é ver que o povo brasileiro não desiste de buscar a democracia, não desiste de buscar seus próprios direitos. O que me emocionou muito, as manifestações que ocorreram em todo o país, sobretudo no Rio de Janeiro, onde quase 1 milhão de pessoas foram às ruas buscando por liberdade de expressão, buscando por igualdade, buscando por justiça acima de tudo. Foi um ponto muito positivo, não acredito que tenha sido só para mim, mas também para muitas outras pessoas que pensam o mesmo. E o que te desperta a fúria, assim? O que deixa o Jonathan bastante irritado, cara? Bom, o que me deixa muito irritado é ver o descaso do governo, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais. A administração desse país, em geral, não funciona para o povo, funciona para a própria classe política. Como que você avalia a questão da cultura e da educação no nosso município? Tanto a cultura quanto a educação em Tanguá vem crescendo num nível lento, porém produtivo com o passar dos anos. Hoje em dia, podemos ver pessoas dispostas a criar movimentos culturais, dispostas a criar incentivo tanto para a educação, quanto para a cultura, quanto para discussões em vários outros temas importantes, como política e economia. Há uma certa união atualmente de pessoas com projetos interessantes voltados a essas áreas, que só estão de fato esperando uma boa oportunidade para mostrarem isso a nível não só local, mas regional também. A praça da cidade aqui, a praça especificamente de Tanguá, é um local de encontros, um local de onde aconteceu vários projetos. Infelizmente, a praça, sobretudo o Observatório de Talentos, acabou se tornando um grande elefante branco no nosso município. Poderia haver um incentivo maior, não só do governo, mas também da própria população, na questão cultural. Hoje em dia, esse observatório está inutilizado. Acredito que muitos movimentos culturais poderiam utilizar esse espaço para fazer exposições, fazer cinema ao ar livre, que deu certo em alguns outros municípios, voltando a citar Cachoeiras de Macacu, que tem um projeto parecido. Apresentações de artistas locais, eu acho que isso seria muito importante. Tanguá não tem apenas o Observatório de Talentos, mas também tem muitas outras estruturas que acabam não sendo utilizadas. Isso acaba criando um certo descompromisso, não só do governo, mas também da população. Você acha então que Tanguá é um pouco carente assim na área de cultura? Tanguá é carente na área de cultura, porém Tanguá não é carente na área de produtores culturais. O que vem acontecendo é que não há incentivo. Como eu mesmo havia dito, força de vontade tem, só não tem condições. Força de vontade, você diz, nos agentes, nas pessoas que querem se envolver com a parte de cultura. Exatamente. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre a questão do seu blog. O que te motivou a criar o seu blog? Como é que funciona ele? Aproveita e fala o endereço aí também para quem quiser participar. Bom, o Produção Independente surgiu de uma ideia simplesmente de querer mostrar um pouco da região utilizando uma ferramenta extremamente útil, que hoje em dia é a internet. A mídia impressa vem caindo um pouco no próprio conceito jovem. Hoje em dia é muito mais fácil buscar informação na internet
que buscar na informação nos jornais, nas revistas, no próprio rádio. Até na questão da informação nos meios alternativos. O Produção Independente, basicamente, foi criado para mostrar um pouco do que acontece na região em todos os aspectos, na cultura, na economia, na política. O meu grande sonho é que eu depois consiga ampliar essa ideia também de fazer uma versão impressa para ser distribuída tanto em Tanguá como em outros municípios. Eu acho que isso seria muito importante, porque no município não há um jornal em si voltado para a região. Há jornais em outros municípios que tratam muito pouco de Tanguá. Você acha que, então, os sites independentes, redes sociais, acabam cumprindo esse vácuo que fica da mídia na região? Sim, hoje em dia vem havendo essa troca de mídia impressa para mídia digital. Podemos usar vários outros exemplos de blogs bem-sucedidos, mas, sobretudo, a informação não passa apenas pelos blogs, mas a rede social em si vem criando uma forma de comunicação bem ampla. Também na informação em tempo real. Jonathan, você que participa de vários projetos, você acaba atraindo algumas pessoas para perto de si. Me fala como que é seu relacionamento com os jovens daqui da cidade e o que você identifica de interessantes e de potencial neles. Bom, eu procuro estar no meu dia a dia sempre conversando com várias pessoas aqui em Tanguá, porque muitas pessoas têm ideias incríveis. Então isso é bem interessante, porque podem ser elaborados projetos a partir delas. E é bem interessante, cada pessoa tem sua forma de ver a própria cidade, tem sua própria cidade projetada na cabeça. Então isso pode ser bem interessante para criar projetos futuros, para haver uma interação entre elas. Você que tem bagagem, história para poder contar, qual é um dos momentos mais marcantes, ou um dos mais marcantes assim na sua vida? Bom, o momento mais marcante da minha vida foi no dia que eu realmente consegui, junto com outras pessoas, fazer algo de impacto na sociedade, que foi a primeira marcha contra o racismo em Itaboraí. Reuniu aproximadamente 400 pessoas, as ruas, a maioria estudantes. Foi um trabalho duro, porque fomos de escola em escola, convidar não só alunos, mas também professores, coordenadores. E depois disso, fomos para o centro de Itaboraí e começamos a convidar os próprios comerciantes e moradores. No final disso tudo, nós não esperávamos que fosse dar o resultado que deu. Acabou tendo uma grande visibilidade, um grande impacto na região no momento, e isso realmente me deixou muito feliz, muito realizado. E ver que depois disso conseguimos realizar isso novamente, agora em nível nacional, que foram as manifestações que ocorreram entre maio e junho. Se você tivesse que agradecer alguém assim pelo que você é hoje, quisesse deixar uma mensagem, o que você falaria assim agora? Bom, primeiramente eu queria agradecer aos meus professores que me incentivaram durante toda essa trajetória da minha vida, toda essa caminhada, que me incentivaram a buscar tudo isso pelo qual eu luto hoje. Me instruíram sobre vários temas, e isso foi extremamente importante na minha vida, não só no que eu faço, mas no que eu acredito. Em especial, um grande amigo meu, que é o professor Charles, com quem eu tenho contato até hoje, e é uma pessoa que me incentiva muito. Também a minha noiva, que acredita em mim, acredita no meu potencial, e isso me dá forças para continuar todos os dias lutando por tudo isso. E também os meus amigos, minha família, pessoas que realmente acreditam que esses projetos podem dar certo e que as coisas que eu faço podem ter algum impacto positivo.